Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que bom iniciarmos mais um dia na presença de Deus. Que bom estarmos novamente meditando na sua palavra. Você é bem-vindo aqui no Devocional de Fé para todos os dias iniciar a sua jornada aprendendo mais daquilo que o Espírito Santo nos deixou registrado na palavra de Deus. Vamos meditar hoje num belo texto que está no livro de Atos, capítulo 16, versículo 16 em diante. Diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, e vamos lembrar que este nós aqui é o apóstolo Paulo e os seus seguidores que estavam com ele na sua segunda viagem missionária. Indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, ela clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que estava desfeita a sua esperança de lucro, agarraram a Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando os pretores, os juízes, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber e nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Aleluia! Ninguém pode prender o que Deus liberou. Ninguém pode impedir a pregação do Evangelho. E aqui eu quero falar sobre uma coisa muito interessante. Você lembra no início do texto que nós lemos? Paulo, Silas e os seus seguidores, Timóteo e outros, estavam indo para o lugar onde pregavam a palavra. E no caminho, uma jovem os seguia atrás, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo, que pregam o caminho da salvação, escutem a eles. Ei, era uma moça falando a verdade. Mas Paulo discerniu que nela havia um espírito maligno, um espírito de adivinhação. Ou seja, essa moça, coitada, que além de tudo, ainda era escrava, e os seus senhores alugavam os serviços dela para adivinhar com as pessoas, e cobravam essas adivinhações. E a moça, possessa pelos demônios, fazia adivinhações. E essas adivinhações davam lucro, não para ela, mas aos seus senhores. E é interessante esta passagem porque esta moça era uma vítima, duplamente vítima dos demônios e vítima de pessoas que a escravizavam. E é interessante isso porque isso representa a realidade de pessoas que estão envolvidas com o ocultismo, que estão envolvidas com forças das trevas, com religiões falsas, com espíritos malignos. E preste atenção, os espíritos existem e eles têm alguns poderes sim, mas são poderes limitados, e eu vou falar sobre isso. Mas o fato é que esta moça, ela era escravizada. E sim, pessoas que servem às trevas são escravas das trevas, não têm liberdade. E você pode pesquisar sobre a vida dessas pessoas, elas não têm paz,
e elas no fundo não têm lucro nenhum, porque tudo que ganham elas perdem, porque elas não são donas de si mesmas. É interessante que o diabo, assim como ele dá, ele toma, ele rouba, ele destrói. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. E quando eu falo que o inimigo tem alguns poderes, os seus espíritos têm, eles têm conhecimento. Por quê? Porque eles estão nesse mundo há muito tempo e eles estão vendo a vida das pessoas. Então eles podem, por exemplo, te revelar uma coisa que está acontecendo em outro lugar ou uma coisa que você não sabe, porque eles estão neste mundo. Eles sabem do que está acontecendo, mas sobre o futuro, eles não sabem nada. Eles não têm poder para adivinhar o futuro. O que eles fazem sobre o futuro é lançar maldição ou profecia, ou seja, eles falam o que eles desejam que aconteça. E se você crê, você está recebendo essa maldição sobre a sua vida. Ou seja, eles não estão predizendo o futuro, mas eles estão declarando aquilo que eles querem que aconteça. Veja, eles não têm o poder de saber o que acontecerá no futuro. Então, esses espíritos enganavam essas pessoas, assim como hoje em dia tem pessoas sendo enganadas pelo diabo, pessoas que vão a cartomantes, pessoas que vão ler búzios, pessoas que vão a lugares onde espíritos fazem se passar pelos mortos, enganam pais e mães e pessoas que amam, pessoas que partiram. Só que a Bíblia declara claramente que quem já morreu não tem mais acesso a esse mundo. A Bíblia diz claramente em várias passagens, cabe ao homem morrer uma só vez, vindo depois o juízo. E há também uma passagem onde Jesus ensina que os espíritos que já partiram, aqueles que já morreram, estão em um lugar onde há uma separação entre eles e nós. Eles não podem voltar, a não ser no dia da ressurreição. Veja, então, aqui a Bíblia deixa claramente isso, deixa bem clara essa situação. Então, como se passam pelos mortos? Sim, eles conhecem as pessoas mortas e eles se fazem passar por essas pessoas para enganar os seus familiares, para prendê-los em sofismas, em mentiras, a fim de que eles se prostrem, que eles os adorem, que eles se envolvam em pactos, em alianças, em passes. Veja, você não foi chamado para ser escravo dessas forças malignas, demoníacas. Jesus liberta. Quando Paulo disse, em nome de Jesus, saia, o Espírito saiu. Tanto é que saiu que esta moça não teve mais o poder de adivinhar. E ela ficou livre, mas agora os seus donos perderam o lucro. E então mandaram prender Paulo e Silas como se pudessem, com algemas, impedir que um homem e uma mulher de Deus fizessem o que Deus quer. De noite Deus trouxe um terremoto e as algemas se romperam. Olha só, quem acha que é livre na mão das trevas, na mão do diabo, na verdade é escravo. E quem parece estar preso, mas está na mão de Deus, é livre. Olha que interessante. Se você está com Deus, nada te prende. Não aceite ficar em algemas. Você pertence ao Senhor. Entregue-se a Ele de todo o coração. Renuncie às trevas e viva para Deus de forma livre. Amém? Querido Deus, eu oro por este amigo e esta amiga que me ouve agora. E eu quero pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo visite esta pessoa. Este amigo que ainda está na dúvida, Senhor, sobre questões religiosas, sobre questões envolvendo envolvimentos com espíritos, com entidades. Pai, eu peço agora que a Tua luz brilhe e abra os olhos deste homem, desta mulher, para que ela compreenda a sublimidade, a grandeza de Cristo Jesus. Cristo basta. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que estas cadeias que prendiam esta pessoa, essas algemas espirituais, esses envolvimentos com as trevas, sejam rompidos agora pelo poder do nome de Jesus. Você que não quer mais nenhum envolvimento com nada que não é de Deus, diga junto comigo, Senhor Jesus, a partir de hoje, eu pertenço unicamente a Ti e eu renuncio todo pacto com as trevas, com espíritos, com entidades. Diga assim, eu renuncio às maldições e eu sou, a partir de hoje, filho de Deus. Eu me sujeito a Jesus Cristo e eu pertenço a Ele. Amém? Eu declaro diante dessas palavras confessadas por você, que a sua vida é feita nova hoje. O seu passado fica para trás e tudo se faz novo. As maldições caem
E eu dou uma ordem sobre as forças malignas. Satanás, tira tuas mãos da vida deste homem, desta mulher, deste jovem. A partir de hoje, você não pode mais tocar esta pessoa. Ela pertence unicamente a Jesus Cristo. Eu abençoo você e eu declaro a paz de Deus sobre você. Eu declaro liberdade sobre a tua vida. Alegria sobre a tua vida. E que você será usado por Deus para levar esta palavra a pessoas que precisam. Amém? Amém. Deus abençoe você. Compartilhe o devocional e ajude pessoas a serem livres de toda algema, de toda prisão. Amém.